Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, meus amados. O Evangelho, segundo escreveu o irmão Lucas, só o versículo 12 do capítulo 15, só o 12 do capítulo 15 dessa escritura maravilhosa. Eu já tive a oportunidade de meditar um pouco, ainda que foi só uma pincelada, mas a gente comentou alguma coisa acerca desse ponto bíblico que eu pedi para vocês abrirem as suas Bíblias. Por quê? Porque para mim, esse pai aqui do texto, irmãos, talvez seja o que melhor represente o sentido da paternidade em si. Esse homem aqui, ele apresenta algumas características que deixam a gente impressionado. Eu digo sempre nas minhas orações, eu digo, Senhor, me dá o sentimento do pai do filho pródigo. Me dá o mesmo amor, me dá a mesma fé, porque era um homem de fé. Me dá a mesma esperança, porque é um homem esperançoso. E nós vamos, no desenrolar da mensagem, mencionar isso para os queridos irmãos. Então, um grande exemplo para nós. É lógico que, se você for olhar, você vai dizer, mas pastor, o texto aqui é uma figura, não é? Aponta para o nosso Deus. É verdade. E, claro, o nosso maior exemplo, né, irmãos? Aquele a quem nós devemos obedecer. Então, eu peço a Deus que o Senhor nos dê essa graça. Hoje, o Dia dos Pais, a gente nem comentou, nem falei nada, até por esquecimento mesmo. Tá bom? Por isso que a gente não falou, irmãos, hoje. Mas vamos orar igual pelos pais. Quem precisa de oração diz amém. Então, nós vamos orar pelos pais aqui presentes. Eu sei que as irmãs vão orar por nós, para Deus nos dar graça, nos dar sabedoria, força, para a gente continuar nessa lida. Cada dia mais difícil, eu diria assim, mais complicado, irmãos, mais desafiador. Ser pai na atualidade não é coisa pequena. Tanto é que o diabo, os homens, eles desvirtuam tudo. E você vê a que ponto a banalização da paternidade hoje. A banalização da paternidade hoje. Uma bagunça. Você sabe de coisas que chega a arrepia. Você não acredita que um pai é capaz de fazer. Você não consegue imaginar, mas faz, mas acontece. Então o diabo, ele deturpa tudo que é sagrado. Satanás deturpa tudo que é de Deus, que tem procedência divina, entre as quais a paternidade. É triste. O mundo está de ponta cabeça, está de ponta cabeça. Mas Deus vai abençoar os pais de verdade. Não é, irmãos? Deus vai nos abençoar, eu creio, em nome de Jesus. Acharam o versículo 12? E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. É isso que diz aí, irmãos? Ele repartiu com eles a fazenda. Agora, você pode ler também o versículo 29, nós vamos chegar lá, mas eu quero antecipar já aqui essa leitura, pelo menos. Diz assim: E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, olha a expressão, irmão, não é meu irmão, é teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são o que, irmãos? Tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Oh, glória a Deus. Meus queridos irmãos, glória a Deus. Mas que homem é esse? Não tem nome, irmão. Diz que é o pai. E já está bom, né, irmão? É o suficiente. Tem coisa, meus amados irmãos, em certos tratamentos que não precisa nem saber nome. Louvado seja Deus. O irmão perguntou para mim: Pastor, qual é o título que o senhor mais se agrada que te chame? Falou para mim. Eu falei para ele: irmão. Ele achou que eu ia falar pastor, né? Apóstolo. Né? Semideus. Todo mundo está querendo inventar aí semideus, porque está aparecendo tanto título.
E eu respondi para ele: irmão, não tem coisa mais gostosa, diz tudo, é o irmão, você não precisa nem lembrar, mas é o irmão, é a irmã, louvado seja o nome do Senhor. É um tratamento que nos une, percebe, irmão? É um tratamento que nos torna iguais, é um tratamento que nos coloca no mesmo pé de igualdade, na mesma situação, na mesma condição. Somos irmãos. É lindo ou não é? O título, que vai muito mais do que, né, que vai muito mais além do que título de pai, irmãos amados, também define tanta coisa na nossa vida, define tanta coisa na nossa vida. Glória a Jesus. Eu não sei se vocês viram aquela reportagem do pai que mergulhou, foi levar as crianças até evangélico ele, foi levar as crianças no mar para conhecer o mar, saiu do interior, filho, o pai vai levar vocês para conhecer o mar. Os meninos se empolgaram e um garotinho, 12, 13 anos mais ou menos, foi sem saber o perigo que é o mar, foi e a onda foi levando. E a onda foi levando, porque é assim, de repente você está no raso, mar é assim, no outro momento você está no fundo. É assim, a onda leva e daí acabou. E quando o pai viu, meus amados irmãos, o filho sendo arrastado pelas ondas, ele foi atrás, foi em cima, e mergulhou, e foi. Só que ele não sabia nadar. Mas o instinto de pai, o cuidado de pai, o medo de perder o filho, ele foi, tentando, e gritando, e tentando, dando as braçadas sem sentido, porque não sabia nadar, dando aquelas braçadas alopradas. De repente, os pessoal lá da praia, como é que chama? Os bombeiros, né? Salva-vidas. Viram, avistaram lá de cima da guritinha deles e foram rapidinho salvar o pai e o filho, já em estado de afogamento. Os dois, pai e filho, morrendo afogados. O pai e filho morrendo afogados. Aí o bombeiro falou: mas espera aí, o senhor sabe nadar? Ele falou: não. Mas como é que o senhor... Aí ele falou: e lá me interessa saber ou não nadar, eu queria salvar meu filho. Aleluia! Louvado seja Deus. É isso. Pai, meus queridos irmãos, é uma definição dessas coisas. Ou pelo menos deveria ser. Você pode dizer por 1000 razões que não é, mas deveria. Louvado seja o nome do Senhor. E esse homem aqui do texto, nós aprendemos um bocado de coisa com ele. Esse pai que não tem nome, mas que tem um exemplo assim, uma postura paterna de encher o coração de qualquer um. Louvado seja Deus. Às vezes nós somos desafiados a decisões complicadas. Essa foi uma decisão complicada. Um filho caseiro, um que estava sempre ali com ele, nunca cogitou a possibilidade de ir embora, e um outro já doidinho, sabe? Adolescente, mas já olhando lá fora e dizendo: uma hora, essa porteira abre e eu saio daqui com tudo. Esperou fazer a idade, né? Completar a maioridade. Não há esse detalhe na Bíblia, mas você vai entender que o pai não ia dar a fortuna que deu para um de menor. Ele tinha que ter pelo menos idade. Atingiu a maioridade e já chegou cobrando. Já chegou no pai cobrando. Não é? Inconformado com tudo que havia na fazenda, a forma como as coisas eram conduzidas. Não é? Irritado com tanto regulamento, com tanta ordem para chegar. Meu filho, está a hora, você tem que estar em casa. A mamãe: filho, a comida está na mesa. Tem que ter ordem para comer, ordem para, né, para dormir, ordem para acordar. E o menino não queria, porque tem pessoa que é assim, é difícil se submeter a regras. Tem até um ditado aí no mundo, vocês cuidam com esse ditado, viu, irmão, mundano. Regras foram criadas para serem quebradas. O mundo ensina isso, o mundo diz que é assim. Dê asas à sua imaginação. Cuidado com esses pensamentos, cuidado com essas frases inventadas por aí por cabeças vazias. O crente não. A moça, o rapaz, o homem de Deus, a mulher de Deus sabe que gostoso é estar debaixo da regra de Deus.
aleluia, debaixo da vontade do querer do Pai. Aleluia. Então, uma decisão difícil para aquele homem. E a maioria das vezes, né, irmão, a gente vê isso. Ele criou maioridade e quis ir embora. Falou, mas pai, primeiro dá o que é meu. Obedecer, Não é ser submisso, Respeitar muitas vezes, Mas na hora de repartir, ó, o troquinho é meu. Engraçado essas coisas, né? Podia dizer, quer saber de uma coisa? Já que eu não obedeço meu pai, já que eu não tenho prazer de ficar aqui na casa dele, eu vou estar no pé, sem dinheiro, sem nada. Vou fazer minha vida. Mas que conversa. O dinheiro, os interesses, a pessoa não abre mão. Dá para vocês entenderem esse lado? E ele foi e pediu. Aí você vê o coração de um pai, meus queridos irmãos, completamente desapegado. Ele reparte. Olha só que coisa. Ele reparte. Então, ó, filho, o teu direito é esse. É isso mesmo que você quer? Com certeza não faltou conselho, né, irmão? Não está escrito. Porque nem tudo precisa estar escrito. Você pode entender, conjecturando, sabendo que houve um diálogo. O pai não soltou ele assim. Houve uma conversa, houve não é? Uma tentativa de dissuadir ele daqueles pensamentos. Mas ele estava decidido. E disse que quando o bicho está enfeitiçado, é difícil, né, irmão? Não tem conselho, não tem pai, não tem mãe, não tem irmão mais velho, não tem igreja, não tem pastor. Nada consegue deter o ímpeto de alguém que já colocou aquilo na cabeça. Não adianta falar. E temos testemunhas aqui no nosso meio. Irmãos e irmãs que poderiam dizer, é isso mesmo, pastor. Hoje eu peno. Hoje eu sofro, porque não dei ouvido. Mas amém, é assunto para outro dia. Aí o pai mostra eu diria assim, meus queridos irmãos, essa liberalidade. Pega e dá o valor. É uma decisão dura. Se fosse um outro pai aí, avarento, mesquinho, apegado ao vil metal, ia fazer a maior encrenca com o filho. Ia parar nos tribunais, que nem a gente vê por aí hoje. Né? Filho dando tiro em pai batendo no filho, fazendo a maior confusão, por causa dos interesses materiais. Esse pai aqui não. Ele dá um exemplo de desapego. Ele diz, é isso que você quer, meu filho, não tem como. Meu pai queria fazer diferente. Queria que você ficasse. Mas, já que você quer, toma, é teu. E o moço sai, como todos nós conhecemos. Eu não quero focar no moço, eu quero focar no pai. Para nós aprendermos com o pai. Tá bom? Do filho pródigo, vocês já ouviram tudo e muito mais. Eu quero focar no pai, na pessoa deste homem, que é uma figura extraordinária. Louvado seja Deus. Aí, meus queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, o rapaz sai e tal, acontece toda aquela situação, e lá tratando dos porcos, não é isso que nós aprendemos na Bíblia, versículo de número 17, né? O 16 diz, desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Aí no 17 ele torna em si, ele recupera a razão. Isso aqui é lindo demais. Quando alguém consegue recobrar o sentido. Mas também não é isso que eu quero falar, nós vamos falar outro dia. Hoje eu quero falar sobre, louvado seja Deus, algo que veio na lembrança dele, que não pode ser, não podemos passar batido. Ele diz assim, meu pai, os empregados dele, tem abundância de pão. Mostrando aqui uma outra faceta, uma outra virtude desse pai. Ele era um homem bom, um homem generoso, que até os empregados tinham fartura, não é aquele patrão mesquinho, miserável, que não come a unha porque dói, não era aquela pessoa ruim. Era um homem bom, um homem generoso. Os empregados do meu pai tem abundância de pão. Percebe? Não falta para eles a casinha, um cobertor, não falta para eles a comidinha fresca na hora da refeição, porque meu pai é um homem bom. Irmão, oh glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu não sei se todos podem, acredito que não, porque varia muito, né, de família para família. Não sei qual a sua lembrança do teu pai. Não sei. Esse dia o presbítero Milton contou o testemunho dele ali no rádio, nós choramos.
Ele chorou, eu chorei, porque ele começou a contar que ele não teve pai. Triste, né, irmão? Filho criado assim, não foi, presidente? Não teve pai. Que se importasse que dissesse, filho, é por aqui, vem com o pai, é aqui. Nunca. Criado assim. Saiu para o mundo. Cedo estava preso. Cedo estava trancafiado na cadeia. E Deus teve misericórdia, guardou ele, que lá na cadeia ele ouviu a palavra e hoje é um presbítero da obra de Deus. Hoje tem esposa honrada, tem filhos amados aqui, cantando nos grupos, orquestra e participando de tudo na igreja. Isso é uma honra que Deus deu para ele, mas que ele não sabe, ele não provou na sua infância. Um pai. Então, eu sei que é diferente para cada um aqui, eu sei que cada um tem a sua história. Mas ainda, só que ele contou o testemunho, ele não amaldiçoou o pai dele não, viu, irmão? Em momento nenhum. Ele nunca não falou, não, meu pai era isso, meu pai, eu desejei isso para ele. Não, não, não. Pelo contrário, a cegueira espiritual, a falta de Deus na vida, levou a essa situação. E é um ponto que eu quero deixar aqui para os queridos irmãos. Eu não sei quais experiências você se lembra, você teve na vida. De repente, aqui pessoas até traumatizadas por uma infância cruel. De pai ignorante, de abusivo, de pai perturbado, oprimido, viciado. Mas eu te digo em nome de Jesus, não abra a boca para falar do teu pai. Todo mundo pode falar, a rua inteira pode falar, Bauru inteiro pode falar, qualquer um pode falar, mas você, filho, não pode falar. Não deve falar. Você não tem o que comemorar, você não tem o que dizer de bom do teu pai, mas não fale mal. Guarda isso. Não fale mal. Com todos os defeitos que ele teve. Se vive ainda, se já morreu, não sei. Mas com todos os defeitos, não fale mal. Nós, como filhos, precisamos fazer a nossa parte. Honrar pai e mãe. Quem sabe diz amém. Não foi aquela belezura, não foi aquele pai que deveria ter sido, pecou em tantas coisas, errou em tantas situações, mas nós não vamos falar mal. Deixa, Deus tomará conta disso. Quem crê assim dá glória a Deus. Aí, meus amados irmãos, ele lá lembra que o pai é esse homem generoso. Então, mais uma qualidade que eu e você podemos aprender. Irmãos queridos, é o que nós vamos passar para os nossos filhos. Eles vão lembrar, pode até se desviar, pode até sair da igreja, pode até se afastar, se alongar. Mas lá, onde ele for, onde estiver, ele vai lembrar. Meu pai, que mancada que eu dei. Meu pai era um homem generoso, meu pai era um homem bom, meu pai era um homem caridoso, meu pai era... Isso que nós temos que deixar, meus amados irmãos. Na memória dos nossos filhos, eu penso. Tem pai doido, maluco, trabalhando feito um camelo, para deixar carro, para deixar casa, para deixar dinheiro no banco, para deixar propriedade. Tudo bem, se tem, claro, é os filhos que devem ser beneficiados. Mas é a maior bobagem pensar isso, que é só isso. O que nós temos que deixar para os nossos filhos, pais aqui presentes, é essa memória aqui, ó. Meu pai, um homem de Deus. Meu pai, um homem generoso. Ninguém passa falta do lado do meu pai. Os próprios empregados, por mais simples que sejam, mas eles têm abundância na mesa. Aleluia! Aleluia! Tem muita gente aí querendo ser lembrado, irmãos, pelo muito que falou, muito que pregou, as muitas mensagens que transmitiu. Eu não, eu quero ser lembrado pelo que eu fiz. Pode esquecer muita coisa que falei, mas tem que lembrar o que eu vivi, o que eu fiz. Eu peço a Deus que amanhã ou depois, quando o Senhor me recolher e der vida longa para os meus filhos, eles passem isso para os netos. Olha, desde pequeno lá em casa, eu e minha esposa, nós nunca iludimos as crianças. A gente sempre foi muito claro com eles. A Maria dizia, ó, papai nunca vai ser rico, porque ele abraçou esse negócio de pregar o evangelho. Como é que vai enriquecer, irmãos, no evangelho? Como é que vai enriquecer? Eu peço que vocês me expliquem. Como que um pregador do evangelho, que depende da ajuda da igreja, vai enriquecer? Fala para mim. Eu torço para eles ficar ricos, para garantir o meu futuro, né?
para garantir a minha velhice. Que eles enriqueçam, mas eu estou decidido, eu tenho certeza, é uma coisa que eu não vou ser. Você sabe o que é uma certeza, uma convicção plena? Eu não vou ser rico. Se amanhã ou depois eu aparecer aí com um jatinho, aparecer aí com um carro de $1 milhão de dólares, pelo amor de Deus, por amor à minha alma. Chegando em mim e fala, pastor, como é que você conseguiu isso? Fala para mim. Fala, pastor, acorda, como é que você conseguiu isso? Como é que eu consegui isso? Vocês entendem, meus amados? Não tem como. Então são valores que eu quero passar para eles, na conversa deles, com os meus netos, com os meus bisnetos. Eles conversam, ó, vovô nunca teve dinheiro. Ruim de negócio para chuchu. Ruim, né, Milton? Ruim de negócio para chuchu. Não consegue trocar um carro. É uma trava. Financeiramente, nunca. Tadinho da vovó. Casou com um pobretão, e pobretão a vida inteira. Louvado seja o nome do Senhor. Mas olha, vovô era um homem de Deus. Vovô era um homem. É isso que eu quero que eles saibam. Não teve dinheiro, não teve herança, mas teve valores espirituais inegociáveis. De honestidade, de temor, de respeito, de amor pelas almas. Esse é o valor que vocês têm que passar, irmão. Fica atrás de dinheiro, fica arrumando dinheiro. Você vai ver um enguiço. Você morre, você vai ver um enguiço. Vão se matar. Cadê o irmão Donizete? Tem uma turminha lá, o coitado do Donizete é um mediador, tadinho. Homem cheio da graça de Deus, ele tem que mediar uma situação aí. Tem que ficar mediando, cuidando. Mas é assim, as pessoas colocam o dinheiro no coração, e o coração fica ali apegado nessas coisas. Faz isso não, irmão, faz isso não. Trabalha, lute, seja honrado, pague tuas contas, seja uma pessoa abençoada, mas não fica escravo dessas coisas para deixar nada para ninguém. Meu Deus, eu conheço uma turma aí, irmãos, uma turma aí eu conheço, não é um ou dois, não, uma turma. Trabalha, os irmãozinhos, já de idade, trabalhando feito condenado. Meu Deus, comer, para juntar. Para quem, pelo amor de Deus? Para quem? Para quem? Para quem? Para os filhos brigar, para a nora, né? Fazer com a maior confusão. Ai. Vai viajar, criatura. Vamos com nós para São Paulo, adorar a Deus na Unesp. Aleluia. Não posso, pastor. Não posso, Deus me livre. Isso aí, daqui a pouquinho você vai ser chamado. Aí tudo que você arrumar, tudo que você arrumou aí, que você cuida que parece vai ficar aí. Para quem? Sabe Deus. Se não aparecer ninguém, o governo pega. Quem sabe disso? Se não tem herdeiro, o governo toma. Não tem ninguém. Não é? O governo toma. Aí, o que adiantou? Então, louvado seja Deus, seja alguém generoso, misericordioso. Eu sempre ensino para os irmãos, por que Deus abençoa a tua mão? Para você, primeiro, honrar a Deus. Para você ajudar a família, claro. Para você ajudar o próximo, é óbvio. E para você ajudar a obra de Deus. Para isso que Deus te abençoa. Não põe o coração nessas coisas não, meus amados. Ficar aí feito doido, perdendo noite de sono, comendo a unha. Para com isso. Diz a Bíblia que o Senhor cuida do sono dos seus. Nosso amanhã está nas mãos de Deus. Nosso futuro pertence a Ele. Pensa num pobre feliz. Aleluia. Veja bem, meus amados. Então, ele recobra e volta para casa. Um outro ponto que eu acho maravilhoso na vida desse pai. Louvado seja Deus, versículo 20. Levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, homem de esperança, homem de visão. Sabe que eu leio esse texto, mas me parece que vem um quadro assim na minha mente, no meu coração, vem um quadro. O pai que todo dia, lá da fazenda, quem sabe lá da varanda, do casarão, presbítero Galdino, lá da varanda do casarão, ele olha assim, olha para a estrada e diz, como ele foi, um dia eu vou ver ele chegar ali. Esperança no coração, sem guardar mágoa, sem guardar ressentimento, sem guardar nódoa. Aquele miserável me paga, um dia ele vai vir aqui no meu portão pedir comida, e eu vou xingar ele. Não, eu sei que um dia, alabai,
Ele vai aparecer, mas com o coração cheio de misericórdia, com o coração cheio de amor. É exemplo de pai ou não? Passe o tempo que passar, continua sendo filho. Está aí uma coisa que ninguém consegue mudar, né, irmão? Tem ex para tudo, mas não tem ex-filho. Tem? Não tem. Filho é filho. Pai é pai, mãe é mãe. Não tem esse de ex. É isso. Louvado seja Deus. E ele, não está escrito, eu que penso, irmão. Por quê? Porque o texto diz que ele viu de longe. O pai viu o filho de longe, lá distante. E pai conhece filho, conhece ou não, irmãos? Conhece o andar do filho, o jeito do filho, os gestos do filho. Conhece o semblante do filho. Conhece. Veja o texto que diz que ele estava, meus queridos irmãos, como que um maltrapilho, um andarilho. Não é? Da descrição mais ou menos como nós entendemos assim. Então, por certo, cabeludo, barbudo, fedorento. E o pai olha de longe, tá diferente? Tá, mas só por fora. Porque, aleluia, a essência é minha. A essência eu que gerei, eu que dei. E vai se aproximando, olha que coisa bonita, irmão. Então, um homem de esperança e de compaixão. Porque na hora que ele vê o filho, ele sente compaixão nas suas entranhas. Ele não consegue ter raiva. Ele não consegue dizer uma palavra de repreensão. Ele não consegue dizer nada para o filho que viesse mexer na ferida. Porque é assim também, né, irmão? Tem situação que não adianta. Eu vejo algumas pessoas meio descalibradas, meio destemperada. A pessoa às vezes já está sofrendo por aquele dano de algo que ele plantou. Tá, o pai falou que não devia? Falou. Mas o filho foi lá e fez. E volta arrebentado, volta destruído, volta fedido, volta cabeludo, desajustado. E ainda você vai... Não falei? Vocês são assim, irmãos? Vocês são assim, irmãos? Eu disse. É hora de curar a ferida, é hora de ajudar, é hora de estender a mão, é hora de dizer, o papai está aqui. Está vendo? Está aí, ó. Está aí. E aquela ferida que poderia, né, com um abraço, sendo trabalhada e cicatrizar, ela é aberta e começa a jorrar sangue de novo. É falta de sabedoria, que muitas vezes, e aqui nós aprendemos com esse pai. Oh, glória a Deus. O menino fez conforme propôs. Ele falou lá no chiqueiro de porcos, ele falou que ia pedir perdão. E ele faz isso. O rapaz foi, nesse aspecto, nós temos que honrar a decisão dele. Ele chega e diz, pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai não quer nem estar ouvindo. Vai lembrar a esposa do irmão lá em Santa Catarina. Lembra que eu contei para vocês? Marido adúltero. Meu Deus, que homem perturbado. Mas um dia se converteu. Um dia ele se entregou para Jesus. Foi para frente. A mulher disse que foi um sonho. Ela não acreditou, assim, olhou assim e disse, meu Deus, ele está aceitando Jesus. Aí foi para casa no outro dia, naquela semana, ele, meu bem, senta aqui, eu quero contar tudo. Não quero deixar nada. Eu quero revelar tudo para você, o que eu aprontei, o que eu fiz. Ela falou, o quê? Para mim? Olha, irmão, que coração. Para mim? Você vai contar? Não. Você já confessou para Jesus. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Eu não quero ouvir suas mazelas. Não quero ouvir o que você aprontou, o que você fez. Para quê? Vou me ferir? Não. Importa que Jesus já te perdoou, meu bem. E está lá os dois firmes fazendo a obra de Deus. Amém, irmão? Mas tem pessoa que quer ficar espizinhando, né? Onde você andou? O que você fez? Todo dia. E aquele dia? E não esquece. E fica ali mexendo na ferida o tempo inteiro. Que mulher sábia. Tá, mas nós estamos falando do pai. Então o pai não quis levantar questão, armar tribunal, levantar, meus queridos, testemunhos, não quis nada disso. Olha o que ele fez. O filho confessando e o pai chamando os servos, dizendo, louvado seja o nome do Senhor.
Trazei depressa a melhor roupa. É importante nós entendermos, irmão, que o que Deus tem para nós é sempre o melhor. Glória a Deus. Respondendo diz, trazei depressa a melhor roupa e vestilho. Pondo-lhe um anel na mão. Aliança, irmão. Pacto que havia sido quebrado. Sandália nos pés. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Sandália nos pés. Firmeza, né? No caminhar. Firmeza. Volta para cá, vem para cá. Vamos andar de novo certinho. Vamos andar na presença de Deus. Vamos ficar firme com Jesus, filho. E, olha aqui, irmão. Aqui está uma coisa que me intriga. Trazei o bezerro cevado. Que pai extraordinário. Ele estava cevando um bezerro, irmão, para a ocasião. A esperança, a fé era tão grande, que ele sabia que haveria comemoração a qualquer hora na fazenda. Que homem extraordinário. Traz o bezerro cevado, matai, comamos e alegremos-nos. Meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Agora, para mim encerrar, aqueles que eu já fui longe, glória a Deus. A festa acontecendo, aquela alegria toda na fazenda, e de repente chega o irmão do campo, o irmão mais velho. Chega do campo, escuta o barulhão, chama o servo, o que está acontecendo? Você não sabe? Teu irmão voltou, teu pai está feliz, decretou feriado para nós. Vamos comemorar a volta do mano. E o irmão, ao invés de sentir alegria, ficou bravo. É mensagem para outro dia. Mas escute isso aqui. Aí, meus amados, diz que o pai vendo o irmão lá com a cara fechada, né, fazendo caras e bocas, como diz a turma, louvado seja Deus, negaciando com a cabeça, pensando sei lá o quê, diz que o pai chega e roga. Tem versão dos irmãos aí que vai dizer insta com ele, ou seja, insiste com o filho. A minha diz rogava ali, ou seja, pedia com veemência, filho entra. Não, filho entra, não, filho entra, não. Aí ele conta essa história. Eu gosto de, sempre que eu posso pensar com a igreja, irmãos, que você vê, o filho fiel, o filho caseiro, o filho que nunca abandonou o pai, tinha um pensamento contrário acerca do caráter do velho, do que o irmão que era um perdulário, que era um gastador compulsivo, que tinha gastado tudo no mundo com as meretrizes. Qual que era o pensamento do caseiro, do que ficava lá com o pai, do filho fiel, né? Entre aspas. O pensamento era de que o pai era um homem avarento. Eu sou fiel há tantos anos, e o senhor nunca transgredi teu mandamento, e o senhor nunca me deu sequer um cabrito para eu comer com meus amigos. O que ele está dizendo? Exatamente o contrário do pródigo. O pródigo dizia, meu pai é um homem bom, porque até os empregados comem bem. Já o filho, dito fiel, dizia, meu pai é sovina, mão fechada, mão de vaca. Meu pai nunca me deu um cabrito. Aí o pai, irmão, olha só, o pai não xinga o filho, seu ignorante, seu sem sentimento, seu insensível. Teu irmão está aí e você devia se alegrar. Não, o velho, irmão, nós temos que aprender com esse homem, irmão. Sabe o que ele fala? Fala, vem cá, filho, vem cá. Filho, o pai nunca te deu, sabe por quê? Por que o senhor nunca me deu? Porque tudo que o pai tem é teu. Você fica aí cobrando um cabrito, a fazenda toda é sua, meu filho. Às vezes a gente não faz papel do irmão, do filho pródigo, irmão. Fica reclamando das coisas. Puxa vida, chegou agora, já está aí, com oportunidade. E o pastor, irmão, fica em paz. Você é do corpo, você é do corpo, você é do corpo. Fica em paz. A fazenda é tua. Não é só o cabritinho, não. Todo o rebanho é teu. Adora ao Senhor por isso. A gente aprende ou não com esse homem? Entra, meu filho, entra. Teu irmão estava morto. Glória a Deus. Aleluia. É justo que nos alegremos e folgarmos por isso, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Além de perdoador,
Esse pai era um reconciliador. Nós, pais, não podemos colocar gasolina na encrenca, na fogueira. Temos que agir como bombeiros, extinguir o fogo da ira, da revolta. Irmão, a coisa mais linda que existe, eu tenho para mim que a maior alegria de um pai é ver os filhos estando bem. Quem que para você é assim? A gente vê os filhos bem. Essa é a maior alegria da gente. A maior alegria. Vocês ouviram aquele caso lá no interior de Minas? Que 2 irmãos brigaram e um matou um deles. Aí o pai falou, perdi os 2 filhos. Um porque morreu e o outro porque agora vai não sei quantos anos na cadeia. Perdi os 2 filhos. Para mim a vida perdeu sentido. Não tem mais por que viver. Qual é a graça? Perdi os meus 2 filhos. Vocês imaginam o que Adão e Eva sentiram? A morte em si já é uma crueldade, já é um impacto desvalido, terrível. Imagina saber que a morte veio porque um irmão matou o outro. Não é cruel? Eu penso Davi, por exemplo. Davi, saber a filha estuprada pelo irmão. Olha que dor para um pai, irmão. Estuprada por um irmão. Aí o outro irmão, se comoveu da situação da mana, foi lá e matou o irmão. Uma filha estuprada. O outro morto. E o que matou foragido. Tem coisa mais triste numa família, irmão? Você vê uma situação dessa? Dos irmãos não se darem, dos irmãos se matando, dos irmãos. É cruel demais, é triste demais. Então a gente ora a Deus. Essa noite eu quero pedir para vocês orar por mim, orar por cada pai aqui. Vou até pedir para vocês virem à frente, irmãos. Vocês precisam de oração? Você que é pai? Vem aqui então, por favor. A igreja vai orar por nós.